Bom dia, amigos do Centro Espírita Nosso Lar. Hoje aqui iniciando mais uma live com a temática de hoje, motivos de resignação. Espero que todos vocês que estão acompanhando aí, caso a imagem e o som não estejam bom, possam dar um toque para a gente poder continuar com a nossa live. E a gente hoje vai trabalhar essa temática como uma proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos entender um pouco mais dessa mensagem que nunca se esgota, porque cada vez mais sabemos que tem alguma coisa a relatar para nós. E nesse momento que nós nos encontramos aqui nesse instante, como de costume, vamos iniciar através de uma prece, para que sejamos inspirados pela espiritualidade amiga nesse momento. Querido e bondoso Mestre Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de estar levando a Tua mensagem um pouco àqueles corações que necessitam nesse momento. Que cada pessoa que esteja aqui possa se transformar através das atitudes e pensamentos, gerando assim energias boas para a melhoria do nosso planeta, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, obrigado a todos vocês que estão aqui e que a gente vá... Eu vou bem aqui... Tem um intérprete. Esse já está aqui conosco. Eu acho que já está aqui sendo essa opção muito legal, muito interessante, proposta pelo Centro Espírita Nosso Lar. Então, desde já agradecemos a nossa amiga, que será a nossa intérprete de Libras hoje, por essa oportunidade. E que possamos, juntos nessa sintonia, levar a mensagem a todos vocês nesse momento. E aí, então, como nós já falamos, nossa temática de hoje está relacionada aos motivos de resignação. E a gente sabe que vai encontrar essa passagem no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que tem por título, Bem-aventurados os aflitos. Quando a gente, então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre resignação, se a gente for procurar no dicionário ou alguma outra fonte de significado, vamos encontrar resignação como aquela questão da aceitação, o conformismo com aquela situação, mas a doutrina espírita vai muito mais além. Na psicologia se usa o termo conscientização. E aí o Espiritismo vem mostrar uma nova face desse processo. E não basta você se conformar e aceitar passivamente. Aliás, Chico Xavier, uma vez, ele foi procurado por uma senhora, chorava e contava suas aflições para o Chico, da sua família, de suas doenças, de seus problemas. E aí ela disse: Chico, o que é que eu faço? E o Chico olhou com aquela humildade para aquela senhora e disse: minha filha, aceite. Ela: Chico, mas aceitar... Minha irmã, tem duas formas de aceitar. É aquela em que você aceita, a aceitação passiva, que você aceita e acha que não pode fazer nada. E tem a aceitação ativa, aquela em que você aceita, mas faz o possível para superar essas dificuldades no momento. E essa é uma forma de aceitação que a gente tem que trabalhar. E aí a gente vai encontrar algumas partes interessantes nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 5, de motivo de resignação. Cristo dá um conselho interessante. Que se nós observarmos ao mesmo tempo que Jesus fala, e ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem por resignação, faz compreender o sofrimento como o início da cura. Então ele fala que o sofrimento, todo sofrimento é como se fosse o processo de cura. Às vezes a pessoa pode até pensar: eu não estou sofrendo, então quer dizer que eu estou curado? Não, significa que seu momento ainda de provação, de expiação ainda não chegou. Nada chega de uma vez na nossa existência. Há pessoas que estão programadas para começar a sofrer com 2 anos, 3 anos, 5 anos, 40 anos. E nesse processo de resignação, nesse processo que ele vai enfrentando na vida, pode ser que aquele sofrimento que ele tenha que passar não seja tão doloroso como se ele não estivesse preparado. Então, todos nós podemos ter doenças em potencial ainda que não se desenvolveram e podem nem desenvolver de acordo com a nossa forma de viver no dia a dia. E se acontecer, possa ser que essa não venha com tanta força como nós imaginamos. E aí a gente tem que entender essa questão sobre o que nós temos que fazer. Às vezes as pessoas procuram auxílio nos mais diversos campos, da vida para poder sair das dificuldades, às vezes vai apelando, e não sabe, vai encontrar no final. Ele anda por tantos lugares, tantas religiões, tantas seitas, tantas filosofias, lê tanto, e no fundo ele dá uma volta para chegar a uma solução de que
A solução do seu problema está em si mesmo. É isso que nós temos que imaginar. Todo dia, nós acordamos com um milagre diário. Nós somos fruto todo dia de um milagre diário que se chama vida. Infelizmente, hoje, milhares de pessoas dizem que em cada dia, 250 mil pessoas desencarnam a cada dia. E nós não estamos dentro dessa estatística. O que é que nós poderíamos fazer? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui vivos e preparados para aprender mais e mais nessa existência. Infelizmente, muitos não sabem desse processo. E aí é o seguinte, continuando ainda, no Evangelho ele fala uma coisa interessante. O homem sofredor assemelha-se a um devedor que teve sua dívida abatida. Ele tinha uma dívida muito grande. Normalmente, nós não estamos aqui nessa existência pagando tudo que nós devemos de existências anteriores. Tudo é fracionário em frações pequenas ainda. E há um grande abatimento. E se nós fôssemos sofrer tudo que a gente sofre, tudo que a gente já tinha que pagar, nós não suportaríamos a vida. E no nosso planejamento reencarnatório é uma coisa maravilhosa. Cada reencarnação é planejada por uma centena de espíritos. Não é uma coisa muito simples. É tudo bem planejado, não só o que vai nos acontecer, mas as pessoas que estarão ao nosso lado durante esses momentos para nos ajudar. E aí são inúmeras. Primeiro, nós nascemos, todos nós, com o nosso espírito protetor, alguns chamam de anjo da guarda, que irá nos acompanhar em toda a existência, nos dando conselhos, aquelas intuições que nós recebemos. Não são nada mais do que as vozes dos irmãos da espiritualidade nos auxiliando naquele momento. Infelizmente, a gente não tem ouvido para isso. Às vezes a gente prefere ouvir os encarnados, que às vezes nem nos querem bem, do que ouvir esses irmãos da espiritualidade. Eu me lembro de uma passagem de Pedro, que estava no barco com os apóstolos, e Jesus, lá no mar da Galileia, e Jesus não estava no momento. Mas chega um momento da noite, de repente Pedro olha para o mar, vê aquela figura se aproximando de longe, e ele se assusta no primeiro momento. Depois ele vê que era Cristo. E ele vê Cristo caminhando sobre as águas, ficou empolgado. Foi o que ele fez? Ele calmamente saiu do barco e começou também. Se Cristo anda, ele está ali, me esperando, eu vou até ele. Caminhou. Ele deu alguns passos sobre a água, olhando para o Cristo. Mas, de repente, ele olha para trás e vê os apóstolos também espantados. Como é que você consegue isso? Você não vai conseguir, você não sei o quê. E ele, então, acredita naquelas pessoas e começa a afundar, em vez de estar olhando para o Cristo, acreditando. Venha. E assim somos nós. A gente está nessa jornada caminhando, os problemas vão surgindo na nossa vida. E, em vez de a gente ficar mirando o Cristo, a gente começa a olhar para o lado, para as pessoas que dizem que a gente não consegue, que a gente merece, que a gente nasceu para sofrer, isso é culpa nossa, e a gente aprofunda-se cada vez mais nas nossas indiferenças, nas nossas mazelas, achando que não tem força para sair, mas todos nós temos. E aí o que acontece, além dos espíritos bons, os nossos anjos da guarda, nós temos também os nossos familiares, os pais que nascem com essa missão, também já preparados para nos ajudar no que teremos que passar. Às vezes a gente vê pais com crianças que têm problemas neurológicos, problemas físicos, problemas mentais, né, que tem que cuidar daquela criança o dia todo, e a gente fica imaginando, Deus, como é que os pais conseguem ter tanta paciência? Todos eles foram preparados, porque se não fosse, eles não suportariam essa missão de cuidar de alguém que precisa constantemente de auxílio. Há todo um preparo. Só a espiritualidade pode explicar essas situações. E aí nós temos que trabalhar todo esse processo. Outra coisa, quando a gente retornar ao mundo espiritual, né, nessa mensagem é uma explicação interessante. E vamos ser recebidos e vão perguntar, o que é que você fizeste? Como foi o seu processo de resignação? Como é que foi sua fé? E aí a gente vai receber o nosso prêmio para o nosso trabalho. Mas ao contrário daqueles que se pensaram somente nos prazeres, no que estavam perdendo, porque tem muita gente, quando está sofrendo, está preocupado não na sua saúde, na sua fé, mas o que ele vai deixar, as coisas materiais que ele vai perder, e outras coisas mais. Quer dizer, está mais preocupado no exterior do que no interior. E aí surge uma palavra muito comum agora nas palestras, nos conceitos de autoajuda, que se chama resiliência, né? Que é aquela capacidade da pessoa de se adaptar, né? De resistir aos problemas, sobrepor os obstáculos da vida. Mas a resiliência, você pode até sobrepor as dificuldades, conseguir superar tudo que acontece de ruim, mas o significado mais íntimo de resiliência quer dizer o seguinte, é você superar dificuldades, retornar aquelas dificuldades, superar isso tudo, mas com fé, com esperança e melhor. Não adianta a gente sair de um processo doloroso, de algumas dificuldades, e depois continuar aguardando mágoa, olha, aquelas pessoas que me fizeram isso, eu vou pagar, eu não sei o quê, sair mais magoada do que realmente estava anteriormente. Na verdade, resiliência é você superar-se, conseguir vencer esses obstáculos da vida, mas com aprendizado e com mais amor no coração.
eu não fiz isso, não adiantou nada esse processo. Porque o tempo da doença, o tempo dos nossos problemas, cada um, todo tempo toda dificuldade tem um tempo para acabar. E às vezes o tempo está relacionado ao tempo do aprendizado. Quanto mais rápido eu aprender com aquela doença, quando às vezes os espíritos amigos nos veem e estamos realmente aprendendo, já estamos uma pessoa mais resignada, ela de repente passará e a gente às vezes nem vai notar que o problema já está sendo amenizado, está passando. Porque a gente vai entender que dentro dessa proposta do Cristo, ele não quer o mal de ninguém. Às vezes a gente tem uma visão de Deus como uma Deus onde estás que não responde, estou sofrendo aqui. E o que foi que nós fizemos até agora para a gente? Uma coisa que a gente nota nas casas espíritas, por mais que há uma quantidade muito grande de pessoas atrás de uma paz, de consolo, de a solução dos seus problemas, poucas delas realmente querem aquela cura, querem sair daquela situação. Não tem aquele desejo firme. A pessoa, mas como a pessoa está indo para a casa espírita? Porque normalmente quando chega numa casa espírita, há toda uma terapêutica para ajudar aquela criatura. Pratique, leia o evangelho em casa, faça o evangelho em casa, água frutificada, passe, leia livros, tome, vá assistir às doutrinas. A pessoa não faz nada disso. Ela acha que tem que... Por isso que muitos preferem pagar para poder colocar na mão de outros as suas responsabilidades. E aí a pessoa acha mais fácil pagar uma cartomante, pagar um pai de santo, pagar não sei quem, para poder resolver seus problemas, porque ele decide, em vez de se dedicar a fazer isso, ele acaba contraindo mais durante esse processo. Deixa a cargo de outros resolver seu problema e continua com os mesmos hábitos, os problemas vão se acumulando. Então, infelizmente, não é por aí o caminho que teremos que seguir para solucionar os nossos problemas. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que dentro dessa nossa vida, a gente tem exemplos de pessoas que sofrem mais do que nós e às vezes a gente não olha para o lado, só quer olhar para aqueles que estão mais felizes do que a gente. Tem um caso no meio espírita muito interessante, que é o Jerônimo Mendonça. Eu gosto muito de Jerônimo Mendonça porque ele é uma pessoa que ele tinha tudo para não dar certo nessa existência. Ele, aos 18 anos, começou a ter algumas possibilidades de caminhar, então ele teve uma crise chamada uma artrite reumatoide muito severa, que foi paralisando todo o seu corpo. Ele chegou a ficar tetraplégico, não movimentava-se aos 20 anos, não se movimentava do pescoço para baixo. Para piorar a sua situação, ele sofria dores terríveis no peito. Ele começou a viver deitado em uma cama em forma de Z. Começou a viver numa cama. E só dormia 3 horas por dia, porque, na verdade, seu peito doía muito. Ele teve que colocar 30 quilos de areia sobre seu peito para amenizar aquela dor para seu ato de respirar. E para complicar sua vida, a artrite reumatoide causava dores terríveis nos seus olhos, ao ponto que ele teve que extrair seus 2 olhos para não sofrer aquelas dores. Então, aos 25, ficou completamente cego. A pessoa tetraplégica, cego, mas era uma pessoa cheia de ânimo. Nessa situação, lançou livros, CD, naquele tempo era discos de vinil, discos com mensagens espíritas, fundou centros espíritas, fez muita coisa mais do que muita gente que tinha todos os órgãos funcionando corretamente. E era uma pessoa otimista. Às vezes as pessoas iam procurá-lo. Uma vez um senhor empresário foi do São Paulo, aí Ituiutaba, lá em Minas Gerais, que foi a cidade que ele nasceu, e chega naquela cidade, o empresário procurou Jerônimo Mendonça, encontrou aquele homem todo sorridente, deitado numa cama, e disse, olha, eu estou passando por muitas dificuldades financeiras, meus filhos estão com problemas de droga, minha esposa está doente, e começou a contar tanto problema. Jerônimo, o que é que você diz? E Jerônimo olhou para ele sorridente, meu filho, a vida é dura para quem é mole. E aquele senhor olhava para aquele senhor, não podia responder nada. Estava naquela situação e imaginou. Meu Deus. Então nós temos que ver. E há outras pessoas que são verdadeiros evangelhos, vieram nessa existência mostrar resignação para ajudar os outros. Sofrem e você vê naquela criatura sofrendo, você entende, meu Deus, minha coisa não é nada, meu problema, minha dificuldade não é nada comparado com o problema que essa criatura está passando. É uma figura muito querida, é pouco conhecida no meio espírita, mas na época, Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves era um amigo de Chico Xavier e ele era uma pessoa muito querida pelo Chico, eram muito amigos. E quase todo dia, Jesus Gonçalves ia na casa de Chico Xavier, à tardezinha, tomar um café com Chico e falar sobre as vidas, sobre as coisas. Ele sofria de uma doença, hanseníase, a lepra, como era conhecida antigamente, e essa doença, essa hanseníase, essa lepra, corroía boa parte do seu tórax. Mas ele sempre andava impecável naquela época, um chapéuzinho, um terno, gravata, todo arrumadinho, e ele nunca reclamava para as pessoas, falava das suas doenças, do seu problema, nem mostrava nenhuma dor
perante as pessoas, que ele não queria ser motivo de piedade, não queria ser motivo de pena. E Jesus Gonçalves passou muita vida em uma casa do Chico, conversava, sorria, contava histórias. Chico era muito alegre, Chico gostava de contar anedotas. Jesus Gonçalves sorria. Sei que depois de um tempo, Jesus Gonçalves desencarna por motivo da sua doença. Um mês depois, Chico, naquela saudade do amigo, começou a lembrar do amigo e, de repente, ele estava sentado na cozinha, Chico, e ele viu atrás de si aquela luz enorme se aproximando. Quando o Chico Xavier vira-se e olha, era o Espírito, era a verdade. Jesus Gonçalves ali presente, todo iluminado e sorridente. E diz assim: querido Chico, estou aqui mais uma vez para conversarmos, para prosearmos sobre a vida. Observou uma coisa interessante, justamente da região onde a lepra mais afetava Jesus Gonçalves, era de onde partia mais luz do seu corpo. O seu tórax passava uma luz linda, azulada, que chegava ao Chico cheio de carinho e afeto. Quer dizer, ele soube passar por suas dificuldades naquele momento e soube aproveitar aquela sua doença. Então, nós vemos que há pessoas que vêm com essa ideia de sofrer, não porque precisam, mas dar de exemplo a outras pessoas. Francisco de Assis, os grandes... Chico Xavier, ele passou a vida toda doente, ele tinha problemas cardíacos, tinha problemas de visão, tinha problema respiratório, vários problemas. Mas dificilmente alguém vai encontrar o Chico Xavier sofrendo, reclamando da vida, dos problemas. Ele achava sempre que onde tivesse, teria que levar ânimo, coragem, esperança para aqueles naquele momento que estavam sofrendo por dificuldades. E o Chico era uma pessoa simples, assim, levava alegria a todos em qualquer momento da sua vida. Outra coisa que é importante, a gente tem que lembrar, o que nos ajuda no processo de resignação. O que é que nos ajuda a superar essa dificuldade? Primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o auto-amor. Até uma pessoa diferença de auto-amor para amor próprio. Porque até na própria mensagem fala que o amor próprio é aquele amor mais egoísta. A pessoa só pensa nele, não aceita as críticas, tudo dele é o melhor, ele acha que tem tudo para si, é uma forma ainda. Agora, o auto-amor é aquela aceitação incondicional sua, mesmo observando os seus defeitos, suas imperfeições, sabendo que tem algo que melhorar, mas você se aceitar com aquele carinho, sabendo que você é uma criatura que foi criada por Deus no ato de amor e por isso merece ser amada mais do que ninguém. Infelizmente, muitas pessoas, a gente tem que notar uma coisa, quando a gente começar a gostar mais das outras pessoas do que da gente, tem alguma coisa errada com o nosso auto-amor. Quando a gente... E outra característica é que também nós temos que aprender o seguinte, que há pessoas que sempre acham que não merecem as coisas na vida, que são pessoas que nunca tiveram amor. Todos nós temos capacidade de amar. E para amar-se, a gente precisa de uma coisa muito fundamental na nossa vida, é o autoconhecimento. Só se ama o que se conhece. Será que eu me conheço realmente, sei quem eu sou? Porque acontece uma coisa na vida da gente. Quando a gente está com fome, a gente procura alguma coisa para comer. Quando nós estamos com sono, a gente vai deitar. Quando estamos com sede, a gente bebe alguma coisa. Mas quando a gente está carente de afeto, de amor, o que é que a gente pode fazer? A gente não pode chegar no outro e dizer, você tem que me amar, eu lhe dou isso, eu pago isso para você. Nada que é beneficiado comprado não vem com um verdadeiro sentimento. Então, o primeiro ato de amor tem que partir seu mesmo. Ninguém pode amar o outro se não amar a si mesmo. Por isso, a frase mais mentirosa que uma pessoa pode dizer para outra pessoa é aquela frase que a pessoa diz, você é a única pessoa que eu amo. Está mentindo. Porque se não amar primeiramente assim, nunca vai ser capaz de amar o outro. E aí temos essa ideia aqui. Quando você se ama verdadeiramente, você começa a aceitar, se reconhece, e nesse autoconhecimento você vai ver que não é aquela pessoa tão boa, mas tem condições de superar aquela dificuldade. Você tem capacidade de conseguir vencer aqueles seus defeitos. Outra coisa que vai nos ajudar também nesse processo de resignação é a família. Infelizmente, muitos não têm família. Eu fico imaginando uma coisa, às vezes tem um parente, tem uma senhora que conseguiu criar 10 filhos. Ela conseguiu criar 10 filhos, mas 10 filhos não consegue ajudar aquela criatura quando ela está passando por momentos de dificuldades. A gente vê que, às vezes, os filhos somem. Porque tem uma pessoa que cuidou de 10, parece que cuidar dela nos momentos de resignação, que ela está precisando, passando por uma doença, ou algum estado muito depressivo naquele momento. E aí a gente fica imaginando... Eu vi até uma reportagem um dia interessante, que tinha um senhor cuidando da sua esposa que sofria de Alzheimer. E ela lá, ele dando comidinha na boca dela, e de repente chega um parente seu, e ele dando aquela comidinha, não saía mais, ficava ao lado dela 24 horas por dia. Aí ele olhou assim para ele, dando comidinha na boca dela, e ele olhou assim para esse homem.
Você não vê que ela não lembra mais nem quem é você, ela não sabe mais quem é você, quem você foi. Né? Se você colocar ela num asilo e pagar alguém, vai ser a mesma coisa, porque aí você vai ocupar a sua vida com outras coisas. Ele olhou para ele e disse, olha, ela pode não saber quem eu sou mais, nem lembrar, nem imaginar quem eu seja, mas eu sei muito bem quem ela foi. E eu sei também que se eu tivesse na mesma situação, ela faria isso que eu estou fazendo com ela agora. Por isso eu vou ficar aqui cuidando dela até o final dessa existência. E aí a gente vê esse amor, quando o amor é verdadeiro, e se manifesta através dessas ações que a gente está longe. Então a esposa ajuda, os filhos precisam, hoje mais do que nunca, a gente está longe de saber o que eles estão passando nesse momento. O Emmanuel, outra coisa que ajuda nesse momento de resignação, é não perder a capacidade de se animar, de ser feliz. Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que o dia se divide em tem 24 horas que poderíamos dividir em 8. 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso e 8 horas para o lazer. Se divertir, assistir um bom filme, ver um bom livro, ou então estar com os filhos, com os amigos, mas não perder essa capacidade de se divertir. Isso é um campo aberto para os espíritos obsessores, porque o que eles mais querem na gente, eu me lembro até de um conto muito interessante, em que diz que o Satanás, o demônio, ia se aposentar e resolveu vender todos os seus instrumentos que ele usava para desfazer da vida das pessoas, para acabar a vida das pessoas, para fazer sofrimento. E um dia ele levou para uma feira livre todos os seus instrumentos que ele usava para desviar as pessoas do seu dia a dia, do seu conduto e levar até a morte. E aí as pessoas, não faltou, foi gente para comprar os instrumentos do capeta. E estavam lá as pessoas observando, comprando. De repente o homem se aproximou da banca do demônio lá e viu um instrumento e perguntou assim, meu irmão, quanto é esse instrumento aí que você está com ele? O capeta disse, não, esse instrumento não está à venda. Mas não está vendo, você está vendendo todo. Não, por que você não está vendo? Porque esse aqui é o meu principal instrumento e esse aqui eu não vendo. É o principal instrumento que eu uso com as pessoas. Mas tem um nome instrumento, eles têm. O nome desse instrumento aqui é desânimo. Então, desânimo é a primeira coisa que as entidades negativas procuram colocar na vida da gente. Que não vai dar certo, que não vamos conseguir superar, que a gente merece aquilo mesmo, não podemos fazer nada e que a situação é essa. Então, temos que fugir dessa ideia. Outra coisa que também a gente não deve deixar de lado, o tratamento espírita não dispensa um tratamento médico. Então, procurar terapia. Né? A terapia é importante. Hoje nós temos livros de Joana de Ângeles com conteúdos maravilhosos, né, que trazem conceitos sobre essa questão da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, enfim, não podemos dispensar. E hoje nós temos no meio espírita excelentes psicólogos, psicanalistas, terapeutas, enfim, nós temos uma quantidade muito grande que vem além dos outros, essa questão que muitos não levam em conta, mas alguns psicólogos levam, essa questão da reencarnação das vidas passadas, que poderão nos ajudar nesse processo aqui. Então, esse tratamento da psicoterapia, ele ajuda nesse processo, né? Trabalhar essas depressões, essa angústia, essa ansiedade, esse desânimo da nossa vida. Porque ele ajuda também uma coisa principal, a lembrar que nada do que aconteceu pode ser apagado, mas assim, ressignificar, que aquilo que nos feriu anteriormente não podemos trazer de volta aquela dor. Nós temos que trazer aquele aprendizado daquele momento e dar uma ressignificação, trazer um novo significado para aquilo, dizer aquele ali foi um momento. Porque todos nós vamos errar, já erramos na vida, mas temos que lembrar uma coisa, como nós estamos em constante evolução, aquela pessoa que errou no passado não foi a mesma pessoa de hoje. O José que errou há 20 anos atrás não é o mesmo José de hoje. Esse já é outra pessoa, então não vamos trazer aquele do passado para o presente. Errou, está errado, serviu de aprendizado. Às vezes a gente fica dizendo para a gente mesmo, se o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse no passado, muita coisa ruim eu teria evitado. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, o conhecimento que a gente tem hoje, essa capacidade de discernir sobre os acontecimentos, foi fruto dos erros que nós tivemos no passado e hoje está aqui presente. Hoje a gente vai errar, mas daqui a um tempo, o José daqui a 20 anos será diferente do José de hoje. Muitas coisas ele não poderá fazer, muita coisa ele deve ter feito de errado, mas uma coisa é certa, aquele do futuro será outro, não esse. Esse aqui a gente tem que deixar, errou, mas foi um processo de aprendizado desse momento. Então, e aí, por último, a gente pode falar uma coisa muito importante também, que é essa questão que às vezes a gente dá religiosidade. Mais importante do que religião é religiosidade. Perguntaram até para Dalai Lama qual era a melhor religião do mundo. E ele falou assim, olha, a melhor religião é aquela em que você se sente bem e lhe torna uma pessoa melhor. Então, quando a gente fala em religiosidade, a gente está falando da maneira espiritual de encarar a vida. Qual é a maneira espiritual que a gente tem de encarar a vida?
Então, a primeira forma, vou indicar 8 maneiras espirituais de encarar a vida para ver se nós estamos dentro desse processo de evolução espiritual. A primeira é diminuir a importância das coisas materiais. Ninguém vai levar nada. É tanto que quando Jesus chamava os apóstolos, vá e deixe tudo que tem. Aí a pessoa, mas eu tenho muita coisa. As pessoas não entendiam. Pensavam que era abandonar a casa, abandonar a família. Sim. O que ele queria dizer é o seguinte, deixe tudo que tem, que nada que você tem agora seja mais importante do que esse ensinamento, do que esse conteúdo espiritual. Não é para a gente abandonar, mas que nada seja mais importante, porque muita gente às vezes abandona o trabalho em seguida porque tem que cuidar de um serviço, aumenta as horas de trabalho no emprego, faz tudo, vai aumentando e vai diminuindo o lado espiritual. Não, e aí a gente vive no caso espírita do tempinho que sobra. O espiritismo, ele come só das nossas migalhas, parece. E Deus está vendo. Quanto mais tempo a gente dedica à sua causa, mais tempo também se dedica à nossa. E aí a gente fica perguntando, onde está o Senhor? Não responde. Mas você está no outro que ele estende os braços, ele está na pessoa que, no hospital que está precisando, no faminto, ele está ali. E você pergunta onde é que Deus está, que não responde. Ele está respondendo a todo momento. Outra coisa, moderar nossos desejos. Como somos seres ainda muito arraigados à nossa questão de animalidade, Fenelon nos fala que no momento a gente tem instintos, depois sensações, sentimentos, e o amor é requinte do sentimento. E aí o que é que acontece? A gente, às vezes, acaba lembrando que nós ainda estamos mais perto da animalidade do que justamente das questões instintivas. Estamos mais perto das questões instintivas. Por isso, o nosso desejo, a questão do sexo, do comer, do beber, do se divertir, é muito exagerada. Então, a gente vive dos prazeres externos e esquecemos dos prazeres internos, que é amar e servir ao próximo. Outra coisa importante, não invejar as situações dos outros. A gente está passando por sofrimentos, dificuldades, e olha o outro ali feliz do nosso lado, mas não sabemos que também ele tem um prazo para a sua felicidade e vai chegar aos seus problemas. Será que a gente vai querer trocar? Será que você saberia o que é que ele está passando por ele? Se você soubesse o que aquela pessoa iria passar no futuro, você não queria trocar. Você queria trocar de posição com ele. Porque as coisas não são como a gente imagina. Cada um carrega seus karmas, né, suas provações, suas expiações. E nós estamos nessa existência, na nossa melhor existência, com aquilo que nós fomos preparados para passar e vamos passar. Outra coisa, amenizar as decepções que a gente vai encontrar pela vida, né? Quando acontecer uma coisa de ruim, a pessoa se diz, poderia ter sido pior. Claro que poderia ter sido pior. Há pessoas que caem de uma moto, quebram a perna, poderia ter sido pior. Há pessoas que perdem a perna e outros perdem e ficam paraplégicas. Então, cada coisa poderia ter sido pior. Vamos tentar amenizar. Outra coisa, sabe que a calma e a resignação, essa calma e essa resignação são uma coisa também úteis, não só para a nossa mente, mas também para o nosso próprio corpo. Quando a gente está calmo, resignado, nosso corpo trabalha melhor. A recuperação de uma doença é muito mais rápida. Se estiver no hospital uma pessoa que está reclamando, gritando, dizendo que não consegue, que não está sentindo, vai durar mais tempo. E aquele que está resignado, de repente, o corpo está ali, calmo, tranquilo. Todas as energias fluem de forma suave pelo nosso corpo e a cura vem mais rápida do problema. Enquanto você está se debatendo, a energia não consegue nem chegar e nem consegue circular pelo corpo. Você cria campos no corpo e acaba impedindo que a energia circule, né, nos nossos chakras, como dizem nossos irmãos indianos, tem esses centros de energias. Temos que ter cuidado. Outra coisa também que é falada nessa mesma mensagem do Evangelho é a questão da fé no futuro. Quando a gente pensa que nosso futuro é o principal destino e que está bem aí, a gente vai entender que esse momento que a gente está sofrendo é pequenininho diante das dificuldades. Quantas vezes a gente está ali, eu me lembro, jogava bola, corria, ia chutar, chutava uma pedra, arrancava até a unha, arrancava um pedaço do dedo, e aí eu ficava ali olhando para o meu dedo, mas a vontade de jogar era muito maior. Daqui a pouco eu estava jogando, mesmo com o dedo ferido. Eu ficava olhando para o pé. E eu esqueci até que o dedo estava ferido. Então, quando a gente começa a olhar para o futuro, que está bem ali, que é passageiro, que é melhor do que isso, a gente não vai ficar parado, estático naquela doença, preso àquela doença. Então, nós temos a capacidade de dizer o tempo, porque a dor é inevitável, todos nós vamos passar. Agora, o sofrimento é opcional. Enquanto você ficar chorando, lamentando, o tempo não vai melhorar a sua situação. Pensa isso. Buscar o autoconhecimento. Interessante nesse período de pandemia, muitas pessoas estão procurando cursos de autoconhecimento, estão procurando também fazer yoga, meditação, algo que possa fazer com que ele reflita mais para dentro de si, procure se conhecer mais. Isso é interessante, como nós falamos, quanto mais eu me autoconhecer, conhecer meus sentimentos, sensações, mais minha capacidade de amar se tornará mais ampla nessa existência. E aí outra coisa maravilhosa,
é a capacidade de agradecermos, independente da nossa condição, dos nossos sofrimentos, das dores que estamos passando nesse momento. O importante é que cada um aprenda a agradecer todo dia. Porque todos nós, como falamos, todo dia a gente é fruto do milagre diário, que é estarmos vivos. Isso é um milagre, né? A gente fica imaginando, Lázaro foi ressuscitado por Jesus uma vez. Todo dia nós somos, de certa forma, ressuscitados, porque o sono é como se fosse uma espécie de morte. É um treino para a morte, nos dizem alguns estudiosos, porque quando você está ali, você dorme e nem nota que já entrou em sono profundo. E não tem a certeza que vai acordar no outro dia. E aí nós temos esse milagre divino. Eu me lembro, quando falo dessa situação, de uma linda mensagem de Jó. Né? Jó, que foi um personagem do Velho Testamento, eu gostava da história dele porque Jó teve tudo na vida. Era rico, fazendas, gado, esposa, filhos, e de repente ele foi acometido por uma doença terrível. Perdeu tudo. Né? A situação, perdeu as fazendas, perdeu os gados, perdeu os amigos que achava que tinha, e aí ficou doente, num lixão, com um caco de telha coçando as suas feridas lá, sofrendo no meio daquele lixão todo, sem amigos, sem ninguém, sem ajuda. E o pior que, piorar a situação, de vez em quando aparecia sua mulher. Não para apoiá-lo, para ajudá-lo naquele momento de resignação que Jó estava passando, mas só para acusá-lo. Cadê teu Deus, Jó? Cadê o Deus que tu passou a vida venerando? Cadê aquela pessoa que tu doava, fazia isso, aquilo, outro? Onde é que ele está? E Jó ficava calado e dizia para ela, olha, ele está apenas me testando. Deus está apenas me testando. E ficava ali em sua prece. Eu sei que depois de um tempo, Jó recupera a saúde, recupera tudo que tinha perdido, consegue o dobro do que tinha antes, e ainda consegue viver mais 80 anos. Hoje, 180, não me lembro, 80 anos ainda novamente. E aí a gente fica imaginando, assim somos nós também. Temos nosso momento que as recompensas por passar bem, por um momento de resignação, a gente está longe de imaginar. E é um momento simples. E temos que imaginar, às vezes, por que os bons sofrem mais? Porque eles estão preparados para passar por esse momento. Porque tem muitas pessoas que a gente diz assim, é tão ruim, mas não sofre nada, porque não adianta nem o problema vir, ele não está preparado para aquele momento. Mas quando os bons estão preparados, e também os bons são os que vão dar o exemplo, é que a doença chega. Por isso que nós, nos momentos de dificuldade nossa, possamos ser exemplos das nossas dores, possamos ser exemplos para aquelas pessoas que estão aos nossos lados, filhos, amigos, espíritos, qualquer outra pessoa. Porque dessa forma estaremos sendo um evangelho vivo do Cristo. Um evangelho vivo de Jesus. Bom, meus queridos amigos, o tempo nosso, né, para nossa palestra de 9 às 10, e a gente chega aqui um momento em que nós queremos agradecer, né, essa oportunidade e queremos dizer sempre que esses momentos que nós temos não são em vão. Cada um aqui é chamado, de alguma forma, estava lá em casa. Eu vou clicar bem aqui, vou entrar nessa live, porque de repente foi até uma inspiração espiritual, não por mim, mas por alguma mensagem que possa passar para você. E dentro dessa nossa proposta, procuremos nesse período fortalecer as nossas vibrações, porque o mundo vai melhorar de acordo com a vibração de cada um. Não vamos pensar só no que os governantes podem fazer por nós, o que outras pessoas podem fazer, mas o que eu posso fazer, qual é a minha parcela para a melhoria desse mundo. E qualquer prece que façamos, qualquer sentimento positivo que tenhamos nessa vida, vai se somar a outros tantos que estão nesse momento sobre o nosso planeta e fortalecer essa mudança e ajudar muitos que não têm tanta força de vontade, não têm tanta energia positiva como nós temos nesse momento. Por isso, cabe a cada um e serão cobradas essa responsabilidade para desencarnar. O que fizestes durante aquele período em que a Terra passava por momentos difíceis para a melhoria do planeta? Ou ficava somente nos WhatsApp, no Facebook, só postando a comida e fotos do que você fez, que deixou de fazer, foto na praia, que mensagem positiva você passou, quantas pessoas que estavam passando por dificuldades, você lembrou de mandar uma mensagem e dizer assim, como é que você está? Ou você ligou? Porque às vezes a gente quer ser muito atendido na hora do nosso problema de imediato por vários amigos. Mas quando os amigos, parentes, outras pessoas estão precisando, a gente faz vista grossa e faz de conta que não está vendo. E acha até chato essas pessoas quando começam a falar dos seus problemas. Vamos lembrar que tudo isso faz parte. Ninguém chega a nós com problemas que não seja indicado pela espiritualidade amiga. Foi ela que nos encaminhou alguém, porque sabia que nós tínhamos a capacidade de ajudá-las nesse momento de resignação. Bom, meus queridos amigos, queremos agradecer a oportunidade, Centro Espírita Nosso Lar, por esse momento que tivemos, e que possamos ter outros momentos desses, e que, infelizmente, né, a gente sabe que estamos passando por isso, mas que presencialmente estaremos logo, todos reunidos, trocando essa energia bem mais próxima um do outro.
E queria depois agradecer essa bela contribuição da nossa amiga que está fazendo a interpretação por Libras, né? Sinais maravilhosos, muito bem, obrigado. Depois, eu acho que vou até indicar lá para o Centro Espírita Joca Vieira, não sei se ela é exclusividade só do Centro Espírita Nosso Lar. Quando tivermos uma palestra, convidá-la para fazer a interpretação lá também em Libras. Então, muito obrigado a todos. E vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, te agradecemos nesse momento todo o apoio espiritual que nos deu, nesse momento de reflexão sobre a vida, sobre as dificuldades que teríamos que passar, mas que estamos passando com resignação, com alegria nos corações, sabendo que isso tudo é breve e que logo estaremos reunidos e numa situação melhor, tanto pessoal como a nível do próprio planeta. Obrigado por tudo, querido mestre, queridos amigos da espiritualidade, que nos auxiliem sempre, meus mentores espirituais do Centro Espírita Nosso Lar. Muita paz a todos e até uma breve oportunidade. Graças a Deus.